Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Eu precisava mudar um pouco essa introdução, mas eu não consigo. Assim que liga e começa a gravar, eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa. Meu nome é Ricardo Feltrin, sou jornalista há 33 anos. O YouTube pede que a gente faça isso todas as vezes, se apresente. Muita gente nova entrando aqui e muita gente sem coração que assiste aos vídeos aqui e não se inscreve nem deixa o like, porque é pessoa ruim, né? Malvada. Vamos lá. E aqui, por outro lado, é só notícias exclusivas. Não tô falando? Gente, Raquel Sherazade levou aquilo que no meu tempo áureo lá na coluna Ops, lá na Folha Online, né? Eu chamava de cabongada, levava uma cabongada. A Raquel levou uma invertida, uma cabongada do Supremo. E eu vou contar para vocês toda a história, para vocês entenderem. Quem que deu a cabongada? Tchan. Vamos lá. Gente, como vocês sabem, Raquel Sherazade processou a SBT assim que ela foi demitida, lá atrás. Entrou com dois processos contra o SBT, um contra o SBT e um contra o Silvio Santos. Contra o SBT, ela pediu 18 milhões de indenização por direitos trabalhistas. Ela falou que não foi dada a ela nenhuma escolha, que ela teve que ser pessoa jurídica, que isso era um absurdo e queria os direitos trabalhistas. Então, ela entrou com o pedido de 18 milhões. Logo na primeira instância, a justiça já baixou as pretensões dela para 8 milhões, que também é uma grana muito alta, né? Não pode mais falar grana preta. Um dinheiro muito alto, 8 milhões. E aí o SBT foi recorrendo, e ela ganhou. Daí recorre de novo, aí vai para o TST, sobe lá, o topo da hierarquia da Justiça do Trabalho. E quando chega lá, a Raquel Sherazade ganha de novo. O que o SBT faz? O SBT vai recorrer no STF. Durante esse episódio, durante esses anos que o processo tramitou, ela também processou o Silvio Santos por assédio moral, acho que misoginia, alguma coisa assim, e ganhou mais de 1 milhão aí de indenização. De novo, né? O Tribunal do Trabalho reconheceu que ela foi ofendida por causa daquela história, se não me engano, exatamente nesse ano aí, ou no outro ano, deixa eu ver. Acho que foi aí que o Silvio Santos fala para ela vai falar alguma coisa e fala, não, você paga para apresentar o programa e não para ficar dando opinião. Que é mentira também, porque ele trouxe ela para o SBT, lá de onde ela estava, justamente por causa que as opiniões dela estavam chamando a atenção lá, certo? Então ela ganha esse processo. Aí o SBT faz? O jurídico do SBT vai no STF. Foi no STF. Veja, aí ainda estava 18 milhões. Chegou no STF, ela estava tranquila, ganhou no TST, só que ela é a primeira jornalista aí de grande porte, digamos, conhecida, que chegou no STF. E aí, o que o Xandão fez? Isso vocês sabem, derrotou ela, porque falou que ela podia ser contratada como PJ, que a lei que teve a reforma trabalhista de 2017, governo Michel Temer, uma reforma ótima para os trabalhadores, falou que o SBT não estava devendo nada para ela. E deu. E ela entrou com um negócio lá, um agravo, né? Ela recorreu uma vez, depois que o STF decide, ela perde de novo, aí fez um agravo, e eu tô com o agravo aqui, que o STF dá uma paulada, assim, né? Com toda a educação, óbvio. Diante dos expostos, né? Do reconhecimento, ela está pedindo uma explicação, por que que vocês me fizeram perder, né? Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente, tá? Em negrito, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. Isso aí é o Xandão falando. E aí a turma inteira, né, do STF responde o seguinte: a decisão acabou. Tá aqui, ó, reclamação 64273, ministro Alexandre Moraes, Raquel Sherazade Barbosa,
TV SBT, etc. O advogado aqui do SBT é Dr. Oscar Mendes Paixão Cortes, né? A turma, por unanimidade, não conheceu os embargos da declaração, determinou que seja certificado o trânsito em julgado e o arquivamento dos autos imediatamente, independentemente da publicação do acordo referente ao presente julgamento, nos termos do voto do relator, primeira turma, sessão virtual, 31 de maio de 2024, ministro Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino. Assinado por Luiz Gustavo Silva Almeida, secretário da primeira turma. O que acontece aqui agora? Acabou qualquer chance dela protelar isso aqui. Agora vai ter a decisão de quanto ela vai ter que pagar para o SBT. Ela fez até uma... Estranho, né? Ter essa notícia aqui bem agora que ela... como que fala? Ela fez uma postagem meio indelicada, né? Uma indireta ao Silvio Santos, logo após a morte dele. Mas, de qualquer forma, agora vão decidir quanto ela vai ter que pagar para os advogados do SBT. Aliás, não é para os advogados. A Raquel Sherazade perdeu automaticamente com esse arquivamento, acabou aquele processo que ela tinha ganho de misoginia, de acusação contra o Silvio Santos. E agora, ela não deve diretamente para os advogados do SBT, ela deve agora para o espólio do Silvio Santos. E vejam, vai ter uma decisão. O tribunal vai decidir quanto ela tem que pagar. Então, quando chega no STF, esse valor está de 8 milhões. Normalmente, os juízes decidem que tem que pagar pelo menos 10% de sucumbência, para os advogados. É tipo honorário, a mesma coisa. Então, ela tem que pagar todo o gasto que o SBT teve com advogado. Seria 800 mil, então 10%. Só que tem uma outra tese que diz que ela pediu 18 milhões lá na primeira instância. E existe a possibilidade do juiz falar assim, você não pediu 18 milhões? Então agora quero 10% de 18 milhões. Então, nesse caso, a Sherazade teria que pagar 1 milhão e 800 mil de sucumbência. E pelo que eu sei, né, de investigação aí, ela está bem mal de dinheiro. Não pense que ela está ganhando uma fortuna, né? Aqueles salários de 12 dígitos lá, a Record, que não tá. A Record cortou muita coisa aí. Então, na verdade, ela acabou tomando essa invertida por causa de duas, né? Invertidas, trabalhista e a outra. Ela já contava com o dinheiro. E por causa dela, por causa da Sherazade, todo mundo que entrou com ação, a Globo, mais de 60 processos por causa de pejotização. A Receita Federal se deu mal também, né? Porque entrou com multa contra Débora Seco, Reinaldo Giannichini, Maria Fernanda Cândido, Malvino Salvador, Débora Seco, William Bonner. Todo mundo ganhou o caso agora, né? Tudo por causa dessa decisão do STF relacionada com a Raquel Sherazade. Porque está agora pacificado, não tem mais jeito. O STF, inclusive, está com uma pouquíssima paciência com o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, porque os advogados agora, antigamente não, antigamente chegava no TST e o TST decidia, acabou, a empresa já pagava. Hoje não, por causa da reforma de 2017, as pessoas vão, né, que seria inconstitucional, vão para o STF, e o STF, né, que tirou basicamente quase todos os direitos dos trabalhadores, e a gente está vendo o que está acontecendo, né? Como eu disse já, empregadas, faxineiras, que trabalham em casa de gente rica, os ricos estão pedindo para elas abrirem uma PJ para eles não pagarem direito trabalhista. Então, acabou se criando isso no país, mas o processo da Raquel é completamente diferente. Ela assinou o contrato lá atrás como PJ, sabendo muito bem, ninguém a obrigou, certo? Ninguém obrigou ela a fazer isso. A mesma coisa estava acontecendo na Globo. Muitos jornalistas, muitos produtores, atores preferiam ser PJs, porque daí ganham mais, né? Você sabe, né? Quase todos os veículos faziam isso, né? Pagavam mais quando a pessoa é PJ. Então tira o CLT, a emissora vai vai poupar quanto? Uns 70% do salário da pessoa, que são os encargos, né? Então ela dava um pouco desse 70% a mais para o funcionário. Certo? Então acabou, fim da linha agora para
para Raquel e ainda pode agora. Primeiro está devendo para o espólio de Silvio Santos, para a alma, né, de Silvio Santos, e também vai ter que gastar aí uma fortuna, pequena fortuna, tá bom? Obrigado, queridos, por apoiar o canal, por gostarem aqui, muita gente fazendo valeu demais, dando superchats e sendo membro, né? Membros têm conteúdo exclusivo. Hoje mesmo estou soltando vídeos antecipadamente aí para membros, tá bom? Às vezes conto notícias que eu não vou publicar aqui, também só para os membros. Tá bom? Obrigado, queridos. Beijo do ogro. Você vai virar o slogan desse canal. Um ogro fofíssimo.